Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AR e produtor musical e bem-vindos a mais um Corte Comentado. Dessa vez eu selecionei um grande cara, um cara que eu adoro, eu gosto muito. Poxa, Deus foi bom e me fez conseguir trabalhar com esse sujeito que é o Rio do Hora. Rio do Hora é um dos produtores mais concorridos do mercado. Ele acabou por se especializar um pouquinho mais em samba, embora ele tenha produzido muitas coisas fora do universo do samba, mas sempre dentro, digamos assim, do universo da MPB, mas ele acabou por se firmar como produtor de samba, porque lá atrás ele acabou levando o Martinho da Vila para gravar o primeiro disco na gravadora que ele trabalhava naquele momento, e ele nem produziu logo de cara, porque ele era muito jovem, ele veio a produzir um pouco o Sargento Milícias, um pouquinho mais na frente, mas o Martinho foi um sucesso, e produzido por ele foi o maior sucesso ainda, então ele começou a ter esse poder de atrair os artistas que convergiam para esse tipo de gênero, né, para o samba, até artistas que militavam na MPB, como a Beth Carvalho, e quando a Beth Carvalho fez a opção pelo samba, acabou sendo produzida pelo Rio também com muito sucesso. Então aqui ele fala um monte de coisa sobre produção, eu aglutinei tudo assim numa mensagem mais rápida do maestro, mas muito engraçado. Vale a pena a gente ouvir o que ele vai falar, de como ele se relaciona, como ele aprendeu a se relacionar e, de certa forma, a levar os artistas pelo lado não só musical, mas pelo lado também psicológico, pelo lado como liderar um ídolo, né? É difícil, né? O Rildo sabe, tanto é que até hoje ele produz o Zeca Pagodinho. Mas vamos ouvir ele falar aqui, peraí. Que produzir é administrar egos e pregos, né? O negócio é o seguinte, eu hoje em dia estou um pouco diferente. Antigamente eu ainda brigava. Quando pegava um artista chato, eu ficava tentando discutir com ele, às vezes dava uma briguinha. Hoje em dia eu não brigo mais. Quando o cara fala, eu digo, você está certo. Mas aí eu uso para cima deles a minha máxima. Quer produzir disco? Produzir CD, música, é fazer tudo o que eles querem, desde que seja o que eu acho. Aí quando o cara, eu quero fazer, eu digo, vamos fazer, mas eu vou mudando de assunto. A Bíblia vai virando, já saiu de Isaías, já entrou em Jacó, o cara não percebeu. Aí não falou mais no assunto, que negócio eu não faço mais. Em vez de eu dizer, não vamos fazer isso. Não, nada, sempre diz que vai fazer. Mas depois a gente fala sobre isso, aí vai passando, eu não brigo com ninguém. Você viu eu brigar alguma vez com alguém no estúdio? Alguém me viu de uma vez lá na Universal? Não viu. Tá bem, eu vou fazendo o que eu quero. No começo, eu tinha um pouquinho de problema, mas depois que eu consegui fazer meu nome, um nome um pouco maior, os diretores artísticos que viraram todos meus fãs, eles queriam que eu fizesse as coisas que eu faço, como foi o caso do meu grande amigo Márcio, que é seu amigo também. Os diretores artísticos me deixavam à vontade. No começo, eu andei tendo uns problemas, um caso ou outro de artista. Beth Carvalho também falava um pouquinho negócio de harmonia, que queria que... Agora, com o Zeca nunca me pediu para mudar nada, Martim nunca pediu para mudar nada. Não, mas eu tinha muito jeito para lidar com ela. Eu fazia com ela o Tratado de Tordesilhas. Podia gravar um disco, que eu sabia que ela queria o problema. Beth, vamos fazer um tratado aqui, ó. Isso aqui eu não gosto, você não fala lá no estúdio, vamos resolver fora. Isso. Eu dizia as coisas que não podia ser falado lá. Quando chegava no estúdio, que às vezes um troço que a gente tinha combinado em casa, que era como exigente. A Beth era exigente porque ela é filha da Bossa Nova, cara. Ela manjava na cabeça a harmonia do Tom todinho, Tom Gilberto. Então ela ficava... Aí eu combinava. Quando a Beth chegava lá no estúdio, que ela começava a rir, porque eu acordo e olhava para a Beth, você está tendo uma recaída. Não era para falar aqui, deixa acabar a gravação, a gente fala lá fora. Mas essa aí não dá para falar agora. E nessa aí eu consegui ganhar todos os discos de ouro com ela e fazer tanto sucesso. Que maravilha, né? Que maravilha você ver um cara aprender na lida, ali no dia a dia. Ninguém ensinou isso a ele, ele foi aprendendo a lidar desde garoto. Que ele, quando chegou na primeira gravadora onde ele trabalhou, ele já produziu Gonzagão. E ele é de Caruaru, ele é nordestino, embora tenha vindo muito pequeno para o Rio, tenha ficado com carioquês mais à flor da pele. Ele era de origem nordestina, então imagina, ele começou a produzir e levantou a carreira do Gonzagão. Ele fez dois sucessos, um shot chamado Ovo de Codorna, que ele arrebentou, fez um sucesso
grande produzindo o Luiz Gonzaga, isso foi um prazer para ele também. Depois ele começou a produzir artistas mais de samba, Antônio Carlos Jocafe. Se você não conhece esse duo, Antônio Carlos Jocafe, vale a pena conhecer. O maior sucesso deles é Você Abusou, que foi uma das músicas mais conhecidas fora do Brasil. Por exemplo, Stevie Wonder, quando esteve aqui no Brasil fazendo show, ele tocou Você Abusou. Do nada, começou tocando Você Abusou, olha só. Para você ver o tamanho do Antônio Carlos Jocafe, produzido pelo Rio do Hora. E não foi só isso, o Rildo produziu muita gente, mas assim, o triunvirato do samba mais importante esteve na mão dele logo no início, que Bete Carvalho, no começo, Martim da Vila, Bete Carvalho e Zeca Pagodinho. O Martim e Bete na mesma gravadora, na mesma companhia. Eu perguntava a ele, era bom vocês verem a entrevista completa, porque tem muita informação interessante, muita informação interessante. Então eu falava até para ele, mas Bete e Martinho, dois artistas de ponta numa gravadora no mesmo gênero de samba, não dava problema. Ele até insinuou que o Bete e Martinho eram muito amigos até demais, saíam para passear e tal, não sei o que mais estava falando. Mas enfim, disse que não tinha problema nenhum. O Zeca é um pouco mais, não é tão contemporâneo a eles também, mas da década, a partir dos anos 80, e já não produzia nem mais o Martinho, nem a Bete, aliás, ele não produzia nem o Martinho nem a Bete quando eu comecei a trabalhar com ele. Uma pena, porque a Bete, quando eu comecei a trabalhar com a Bete era produzida pelo Renato Correia, dos Golden Boys, excelente produtor, mas é um produtor mais filiado à vontade do artista, a realizar um pouco o que o artista quer, até porque a Bete, já falei isso muitas vezes, a Bete é uma das poucas artistas que sabem exatamente o que é bom para ela. Então, não que ela precise menos do produtor, mas ela pode até se autoproduzir tendo alguém do lado para fazer as coisas que o artista não deve mesmo meter a mão. Então o Renato cumpria de certa forma essa função com muito brilhantismo, mas o Rildo sempre antagoniza com o artista quando precisa, mas aí ele agora diz que não briga mais, vocês viram? Não briga mais com o artista. Agora eu digo assim, vê isso, vamos fazer o que você quer mesmo. Aí ele falou, a Bíblia vai andando, passa de Jacó para Isaías e ninguém repara, e ele sai fazendo o que ele quer. O artista pode fazer o que ele quer, desde que ele concorde. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, ele não falou ali, ele falou numa entrevista maior, mas ele tem uma coisa que é muito interessante. Ele, por exemplo, quando trabalhava com um artista, tinha que negociar muito o repertório, naquela época, dos LPs e principalmente dos CDs, que cabiam 14 músicas, até mais, e ele ficava ali, ele tinha que ter 7 músicas que ele acreditasse muito. Se tivesse as 7 músicas, e ele usava sempre o termo bacana, e o Coringa, quando tem o Coringa, sabe, o Coringa é o Deixa a Vida Me Levar. Quando achou Deixa a Vida Me Ligar, Ricardinho, achei o Coringa, tô com o Coringa na mão. Então quando ele tem o Coringa mais 6, aí ele deixava o artista botar umas músicas que ele não concordava tanto, para negociar um territorial que não fosse prejudicial ao projeto daquele triunvirato, do qual eu falei com ele, que é aquele triunvirato que é o artista, o produtor e a gravadora. O produtor é contratado pela gravadora. Então, quando você contrata o Rildo, você contrata o Rildo sabendo o que ele vai trazer para aquele teu artista. Então, quase que não tem que falar nada com o Rildo. Você sabe que ele vai fazer do jeito que você precisa que seja feito aquele artista. O Max Pierre, quando aproximou o Rildo do Zeca Pagodinho, sabia que o Zeca precisava de um sangue novo, injetar um visgo de qualidade no trabalho dele para dar botar a cabeça para fora de novo, porque estava no ocaso. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A partir da combinação do Max, do Rildo e do Zeca, e modestamente eu ali ajudando a todos, eu acho que deu muito certo. O Zeca tem tido anos de glória desde então. Então eu perguntava ao Rildo como é que ele fazia esse triunvirato, como é que ele lidava com sendo essa interface entre a gravadora e o artista. Então, com a gravadora ele acabou por não ter muito problema, embora no comecinho, quando o Rio ainda usava aquele cabelão Black Power, e quando ele usava aquilo, ele era filiado ao Partido Comunista. Então ele tinha um antagonismo natural com as multinacionais, característica de quem tem esse pensamento mais radical de esquerda, que é mais nacionalista e menos liberal. E as gravadoras, todas elas quase 100% multinacionais, elas vinham de capital estrangeiro. Então ele tinha
tinha esse ressentimento, às vezes, com o executivo, mas uma coisa que o Rildo aprendeu com o tempo, que a gente que estava lá dentro da gravadora, na verdade, a gente trabalhava para o sucesso do artista, para o sucesso, não tinha, nem passava pela nossa cabeça remessa de lucros para o exterior. Imagina, a gente estava ali para fazer aquele artista ficar cada vez maior, pegar o melhor produtor, e com o tempo ele começou a ver que dentro das gravadoras tinham pessoas que amavam música, como modestamente eu e o Max. Então, assim, por exemplo, quando a gente fez o Casa de Samba, era muito bom que o Casa de Samba eu dei muita ideia de repertório, muita ideia de casamento, de artistas. Ele aceitava, ele negociava. Fazer o Casa de Samba era uma festa para mim e para o Max. Eu lembro que às vezes a gente viajava para ver repertório na Bahia, eu e Max, aí sei lá, ia encontrar Ivete Sangalo à tarde, aí de manhã a gente sentava e ficava montando o repertório, eu e ele, ligávamos pro Rildo antes de fazer o Casa do Samba, né? Para não perder tempo e tal. Era um projeto mesmo feito ali a três mãos, eu, Max e Rildo, muito prazeroso. E assim era, o Zeca Pagodinho também, íamos para Xerém, ouvir repertório, conheci o Paulão Sete Cordas ali, Paulão Sete Cordas, grande amigo, grande arranjador, grande músico, até hoje toca com o Zeca Pagodinho. E quando eu tive a ideia com o Adriano Demartini de fazer o Samba Social Clube, eu chamei logo o Paulão, porque eu ainda pensei assim, poxa, chamou o Rildo. Eu falei, não, o Rildo é o Rildo já tá no Casa de Samba, o Rildo é a cara do Casa de Samba, eu quero ter o meu Rildo. Aí eu até brinquei quando eu chamei o Paulão Sete Cordas para fazer os arranjos, a direção musical do Samba Social Clube, eu até falei para ele, você é meu Rildo Hora. E ele adorou, e assim, fez um trabalho magnânimo, também pupilo do Rildo, e também capaz de produzir como o Rildo produz, porque o Rildo é daquele perfil, eu já falei de produtor aqui, no outro lado do conteúdo, já falei sobre produtor, e o Rildo vem dessa escola do músico que vira produtor, músico arranjador que vira produtor. É muito mais difícil produzir um disco assim, porque você, além de produzir, tem que lidar com toda aquela logística, com toda aquela parte terapêutica com o artista, você ainda tem que escrever arranjo, ainda tem que dirigir, você ainda tem que reger. É complicado, mas o Rildo trabalha muito e o resultado dele, assim, é único, assim, não há muitos produtores como o Rildo Hora. Então, pô, muito bacana a gente saber como é que o Rildo lida com o artista. Não dá, isso é uma coisa que não dá para se ensinar, né, gente? O produtor novo que esteja me vendo, não dá para ensinar para você como lidar com artistas como a Beth Carvalho, por exemplo, que é uma artista muito personal, muito opinativa. Não dá, não tem uma receita. Você tem que ser gente, tem que gostar de música e entender daquele artista, entender o que é bom para o artista, apesar do artista muitas vezes querer se boicotar. Você fica assim, pô, será que esse cara está querendo se ajudar mesmo com essa ideia ou está de brincadeira? E o Rildo conseguia penetrar nisso, dava aquela de Isaías e Jacó, né? Falava, vamos fazer o que você quer aí. Ia passando a página da Bíblia e acabando fazendo o que ele acreditava, e no final ficava todo mundo feliz. É um produtor que, assim, que até hoje é veterano, mas ele está ali, ele escreve os arranjos, ele produz, ele participa de tudo. Eu tenho o maior orgulho de ter conhecido e de dividir projetos de coletivos e de carreira de artistas com o Rildo Hora. Abração, Rildo.